Tudo bom? Todo mundo bem aí? Feliz aí, animados com o nosso congresso? Está sendo uma benção, né? A palavra do bispo foi muito, muito edificante. Eu tenho certeza que falou fundo ao coração da gente. Inclusive, durante a fala do bispo, a mensagem que ele trouxe, muita coisa na questão da essência que ele colocou ali, de relacionamento, tem muito a ver com a nossa plenária, com o que a gente vai falar hoje aqui. Tá bom? Já estou estranhando, vocês estão tão longe da gente. É por frio? Ô, meu Deus, vou mandar desligar então para vocês chegarem para cá. Amém. A gente está iniciando aqui, está iniciando a nossa plenária no tema de hospitalidade. Eu queria, antes de dar um pontapé inicial aqui, começar sempre com uma oração, que é muito bom, né? Isso é bom demais. Então, fecha os olhos. Deus amado, obrigado por esse momento, Pai. Que alegria poder estar participando desse mover, de estar trazendo a nossa atenção, Senhor Deus, aqui, no nosso entendimento, para receber de Ti instrução. Eu creio que cada igreja aqui representada, Senhor Deus, há de caminhar um pouco mais. E cada um de nós vamos caminhar um pouco mais na Tua presença. Obrigado por cada um que serve na igreja local, que tem buscado entendimento. E nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, para colocarmos nossas situações, comentarmos, conversarmos a respeito desse tema, mas declaramos, Pai, de todo o nosso coração, dependemos totalmente de Ti, porque a instrução que vem do alto, aquela revelação toda especial, nós contamos com o Teu Espírito Santo, sabemos que Ele está presente em nosso meio, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa eu me apresentar rapidinho, não sei se vocês devem conhecer muitos dos nossos pastores, eu sou o pastor Dirman César, eu sirvo lá ao Reino de Deus, lá na nossa matriz, lá na Jacarepaguá, a igreja, juntamente com o bispo André e com outros pastores. Trabalho diretamente na administração da igreja e creio que tudo aquilo que Deus tem colocado no coração nesses anos todos de nova vida, a gente pode conversar um pouquinho. Mas eu venho hoje com um coração assim muito disposto e tenho certeza que a colocação de cada um aqui, cada pergunta que vai ser feita vai acrescentar muito à minha vida. Sempre que eu vou a algum congresso, Deus sempre acrescenta algo muito bom. Acho que é assim com você também. A expectativa é totalmente essa. Eu estou aqui com duas feras do nosso ministério também, deve ser mais conhecidos de vocês aí da região aqui, que a gente está no nosso avanço regional. E primeiro conversando aqui com Alberto. Se apresenta aí, meu querido pastor Alberto. Alô. Gente, boa tarde, tudo bem? Vocês comeram? Ah, porque tão estranho, né? Falar de hospitalidade, vocês no fundo assim, caso uma má impressão, mas tudo bem. Mas eu creio que vocês conheçam o pastor de irmã, eu, pastor Alberto, nós servimos na Nova Holanda e nós estamos aqui com o nosso coração muito animado com o que Deus tem feito e vai fazer através de você. Então, de início, eu quero dizer que você não está aqui por um acaso, há um propósito de você estar aqui hoje, nesse espaço aqui, nesse fórum aqui, com certeza vai acrescentar muito no teu coração. Em nome de Jesus. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou Antônio Marcos, pastor da igreja de Itaipuaçu. Eu não sei se vocês conhecem Itaipuaçu lá do outro lado. Estou ali há 4 anos, vai fazer. E tenho tido uma experiência muito legal, muito próxima daquele povo ali. E quero poder participar, acrescentar para vocês aqui nessa tarde. Espero poder contribuir. Bom, e é isso. Tenho uma família linda. Minha esposa Nelly, meu filho está aqui comigo, Natan, esse jovem está me acompanhando, e uma menina de 15 anos também, Rayane. Amém. Que bom. Formato do nosso fórum. A gente vai fazer apenas rolar uma bola. A intenção realmente é essa trocação boa, né, de conversar. Então prepare aí o que vier no seu coração a respeito de pergunta, dúvida a respeito do tema, bem focado no nosso tema, lógico, com muita objetividade. Segunda parte, a gente vai dedicar aqui primeira 20 minutos, 25 minutos, a dar uma introdução, cada um vai colocar alguma coisa da sua experiência pessoal da igreja, alguma coisa prática e alguma coisa que ele quer levantar a respeito do tema hospitalidade. E você pode já anotar aí no seu coração toda a pergunta no segundo estágio, na segunda parte, a gente vai abrir para você poder fazer perguntas, colocar alguma coisa, enfim, falar sobre o nosso tema. E essa troca que vai ser edificante para a gente entende nesse sentido. Eu ia fazer, antes de começar, eu ia fazer no finalzinho algumas indicações de livros a respeito do tema. Interessante que a gente está montando um trabalho de mentoria na Escola Avance e nós temos o 4º ano. E essa mentoria do 4º ano
existe uma matéria, né, que fala justamente sobre a questão da hospitalidade, de ambiente da igreja, de receptividade. Eu indico muito a você que já fez a Escola Avance, ou está cursando, depois entra aí na nossa mentoria do 4º ano da Avance, né? E por estar participando da mentoria, esses últimos meses eu fiquei me atendo a algumas publicações e trouxe 3 livros aqui muito interessantes que têm muito a ver com o tema e são muito pertinentes. E o melhor, são temas atuais, colocações muito atuais, né? O primeiro foi indicação do pastor Jado, esse é o mais fresquinho. Eu comecei a ler, mas ainda não terminei. Estou gostando demais. Esse é A Igreja Pós-Pandemia, né? Pós-Quarentena, o nome do livro, do Tom S. Heine. E ele fala sobre esses desafios que a gente tem nesse novo momento. Interessante que eu não sei quando ele leu, quando ele escreveu, possivelmente a gente ainda estava, né, projetando sair da quarentena, mas ele lançou e nós continuamos na quarentena. Então ele é super atualizado. A gente está fazendo levantamento aqui, ele levanta algumas questões muito interessantes sobre partes de internet, enfim, tudo que um líder precisa adaptar, melhorar, entender para olhar para esse tempo, sim, como um grande desafio, mas também como uma super oportunidade. Você vê assim dessa forma? A igreja também tem uma porta aberta através desse novo tempo. E cabe a nós, que estamos na liderança, influenciadores da igreja, podemos estar atentos àquilo que Deus está direcionando para a gente poder aproveitar isso, como a palavra diz, pregar a palavra em tempo, fora de tempo e sendo oportuno para aproveitar o tempo que Deus está abrindo para a gente. Amém? Então, fica a primeira dica, a igreja pós-quarentena. A segunda dica, esse eu já li e devorei o livro, muito bom, tornando-se uma igreja acolhedora, também do Rainer, é um estudioso dessa área, é uma pessoa influente demais e tem sido usado por Deus para instruir o dia a dia da igreja. E é muito bom. Então, aqui trata muito esmiuçadamente de questões práticas do acolhimento, de ser uma igreja atraente, atrativa e acolhedora. Isso é um desafio. Não pense que é uma coisa simples, não. E o outro livro foi indicação do Gilcinho. Acho que você já leu, né? É isso aqui. Bom demais. Costa Neto escreve esse livro. E esse trata muito do interior da gente, né? Como servo. A gente como voluntário da obra de Deus. Ele leva o voluntariado para fora um pouquinho da questão da igreja. Ele vê isso como um chamado bíblico de ser voluntário na nossa vida, né? E isso mexe muito com a gente. Então, claramente, isso vai influenciar demais na nossa atuação dentro da igreja, mas influencia também na nossa atuação como povo de Deus. Muito bom esse livro. A última vez que eu preguei na igreja foi uma mensagem que eu tirei de um capítulo tão impactante aqui, que deu uma mensagem e eu tive a oportunidade de pregar lá na nossa igreja. Então, amar e servir, igreja acolhedora. Depois você pode dar uma passadinha aqui, dar uma olhada, pegar um nome, fotografar, enfim. E a igreja pós-quarentena. Vamos lá para o nosso tema. Eu queria começar. A gente não vai, nesse tempo pequeno que a gente tem, ter muito objetivo, importante demais no assunto, no tema. E o tema de hospitalidade, ele é muito tratado. Ele é muito, tanto no meio secular quanto no meio evangélico, ele é tratado sobre algumas vertentes. Ele pode ser, tem muitos recortes, tem muitas aplicações. E a gente quer fechar bem isso aqui e trazer para a nossa realidade de igreja local, né? Mas independente de ter muitos ângulos, muitas abordagens diferentes, em todas as abordagens, ele é sempre focado na questão de atitudes de acolher, ok? Atitudes de acolhimento, ou seja, de receber, estar aberto a pessoas que estão chegando, a pessoas que estão necessitando, a pessoas que estão precisando de alguma coisa ou de algo. Eu queria entrar nesse tema, uma colocação minha, para depois apenas dar um exemplo lá da nossa igreja, e aí eu passo para os nossos queridos aqui, que tem com certeza coisas para repetir também, para repartir com a gente. Hoje a gente quer trazer esse tema bem para a prática da igreja. E eu, pessoalmente, aí já coloco bem abertamente algo que eu percebo eu vou fazer. Não penso que eu sou tão velho assim, mas de Nova Vida eu tenho 38 anos, né? Me converti desde criança, mas logo conheci a Nova Vida ainda do Bispo Roberto. E estou nessa caminhada e gosto demais da nossa igreja até hoje. E
ultimamente eu tenho percebido algo muito forte no meu coração. A maneira com que o membro da igreja e o colaborador, né, existe aquele que colabora, que é voluntário na igreja, está sempre trabalhando, como o nosso bispo falou, aquela pessoa que faz a igreja caminhar. Sem os colaboradores, sem o voluntariado, não existiria e não existe igreja. É a base do nosso trabalho. Mas tanto voluntário, né, e aí eu deixo em aberto para vocês, isso é uma opinião minha, tanto voluntário como membro, tem uma grande dificuldade de olhar para o ambiente da igreja como ele deve ser olhado. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós, como povo de Deus, né, membros da igreja, convertidos já, e voluntários, às vezes esperamos e temos uma expectativa de como deve ser o ambiente da igreja e como deve ser o comportamento das pessoas que estão dentro da igreja, muito fora do que realmente deveríamos entender e esperar. O que eu quero dizer com isso? Amanhã nós vamos ter culto, né, em todas as nossas igrejas. Quais são as pessoas que vão entrar por aquela porta? Quem vai entrar nos nossos cultos amanhã? Membros, recém-convertidos, pessoas extremamente conhecedoras da palavra, pessoas que conhecem muito rasamente a palavra, estão entrando na nossa igreja. Visitantes, que podem ser pessoas que estão extremamente felizes naquele dia, pessoas que acabaram de sair de uma perda muito grande nesse tempo, coisa mais normal do mundo, né? As igrejas estão sendo muito procuradas por conta da pandemia, sim. Pessoas que estão muito bem financeiramente, pessoas que estão quebradas financeiramente, pessoas que estão esperançosas, pessoas completamente desesperançadas, suicidas de potencial, não é? Estou falando alguma coisa errada? Não. Quantas pessoas entram na nossa igreja assim? Homicídios. Pode ser suicídio, pode ser homicídio. Corruptos, muito honestos. Quem pode entrar na nossa igreja amanhã? E nós que convivemos com esse ambiente de igreja, e como trabalhamos nesse ambiente de igreja, muitas das vezes nós entendemos errado que aquele ambiente é muito diverso. Aquele ambiente é totalmente heterogêneo. Eu usei um termo outro dia numa reunião de pastores, lá foi mais fácil, eu vou usar aqui para vocês também. Às vezes nós, como membros e colaboradores de igreja, a gente coloca o sarrafo, né, que se chama, tem usado muito esse termo, né, colocar o sarrafo muito alto. A gente bota um padrão muito alto para os membros da igreja e às vezes a própria igreja não coloca um padrão tão alto para quem serve, para quem é líder, para quem já deveria ser um influenciador, né? E esse padrão que a gente tem, que a gente exige, e se uma pessoa passa a entrar na nossa igreja, conviver na nossa igreja, a gente já acha que automaticamente ela tem que ter um nível X. E não é assim que acontece, né? A gente tem muito pouca paciência com muita gente que está dentro da igreja, e aí começa a entrar no tema, que eu realmente digo, isso tem tudo a ver com a questão da hospitalidade, a questão de estar pronto a ser receptivo, a receber aquelas pessoas. Muitas dessas pessoas que eu falei que vão entrar amanhã nas nossas igrejas, com os mais diversos problemas, de caráter, de situação, de vida, de saúde, seja o que for. Muitas delas já estão na nossa igreja há algum tempo, algumas novas vão entrar com esses problemas lá e vão permanecer na nossa igreja. Dentro dessa maneira tão maravilhosa que o bispo tem colocado, que a gente precisa entender que a igreja não foi feita para si mesma, mas a igreja foi estabelecida na terra para o mundo. Amém? O que ele colocou, isso é importante demais. Se eu não me acostumo a olhar para a igreja dentro dessa diversidade de pessoas diferentes demais que tem lá dentro, e começa a cobrar e colocar um padrão assim, aí eu entro nesse campo perigoso que que as igrejas evangélicas, infelizmente, têm se arrastado por um tempo, que é o quê? De pessoas entram e saem com muita facilidade. Porque não se sentem de maneira nenhuma identificadas, acolhidas. Eu não estou falando que eu tenho que bater palma para nada errado. Mas eu estou falando que eu, como igreja, preciso aprender a amadurecer o mais rápido possível para entender que certas coisas vão acontecer dentro da igreja. Eu, como colaborador, como voluntário,
eu não posso ser a primeira pessoa a regalar os olhos e falar, meu Deus, como pode isso acontecer? Eu não posso mais me comportar dessa forma. Porque se eu sou desse tipo, se eu ajo dessa forma, o que eu estou fazendo? Estou repelindo. Estou identificando aquela pessoa e falando, opa, você não faz parte desse formato, você não era para estar aqui. Sem palavras é o que eu estou dizendo. Então, eu abro aqui nossos comentários a respeito da hospitalidade, falando, há uma necessidade muito grande da igreja realmente entender o seu papel. A palavra de Deus nos diz o quê? Jesus falou isso. Eu não vim, não são as pessoas sãs que precisam de médico, mas sim os doentes. E o lugar aonde Jesus escolheu para que essas pessoas doentes precisam estar é a igreja. Como a igreja não pode aceitar doentes dentro dela. Eu, no final do ano, passei 5 dias internado no hospital. Né? E lá você ouve um monte de coisa, você vê um monte de coisa. Tem óbito, tem correria, às vezes tem problema, tem coisa chata, porque é um ambiente onde pessoas que estão doentes precisam ser curadas. E aquelas coisas que precisam ser, entrar na particularidade aqui, a primeira vez que me deram banho no hospital, eu falei, eu vou reclamar com a enfermeira, eu falei, eu tenho certeza que você precisa de dar banho, deixa eu ir no banheiro tomar banho, você não pode. Eu falei, como não posso tomar banho? Eu estou bem. Porque eu estava sob efeito de um remédio que era perigoso tomar no tombo. E aquilo para mim, eu falei, Jesus, o que é isso? Eu só me dando banho numa cama. Eu nunca tomei um banho na cama, eles jogaram água mesmo. Eu falei, gente, vocês conseguem dar banho na pessoa na cama. É impressionante. Porque é uma coisa tão embaraçosa, difícil, chata, mas é o quê? Um ambiente onde estou sendo tratado. E na igreja a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com problemas, porque a gente quer formatar que uma pessoa que está lá 4 meses tem que dar fruto que ela não tem como nem dar. Ela não pode dar fruto porque ela ainda está começando a entender o que significa nova natureza, redenção, seus direitos na cruz do Calvário. Ela não entende ainda. E a igreja, eu entendo que se a igreja precisa tomar uma nova postura, ela precisa ser aberta, convidativa às pessoas que virão. Vão vir pessoas muito complicadas para o nosso meio. Você concorda comigo? Cada vez mais, pessoas muito complicadas vão vir para o nosso meio. E aí entra essa questão da hospitalidade, da empatia, de saber como eu posso lidar com ela, qual o tempo, o que eu devo falar, ser muito rigoroso com relação à minha paciência, minha sabedoria em Deus, porque há um tempo que aquela pessoa... Gente, às vezes eu posso... eu cito muito isso numa matéria que eu dou na nossa EBD, eu falo, a maneira com que eu trato uma pessoa, uma família que chega, pode representar uma mudança na vida dela total ou não. Né? E a gente sabe que isso é verdade. Uma pessoa chegou, eu dei esse exemplo, eu falei, chega uma pessoa com uma criança extremamente complicada, aquela inquieta mesmo, a mãe faz de tudo para deixá-la na escola infantil, e uma professora consegue contornar aquela situação e fica com aquela pessoa, com aquela criança, e a mãe consegue finalmente parar ali e dar atenção à palavra de Deus. Ali, naquele momento, Deus fala profundamente com ela, entrega a sua vida a Jesus, começa uma mudança de vida radical. E eu perguntei, quem é mais importante, a pessoa que pregou ou foi a tia da escolinha que soube contornar a situação? Porque se aquela criança ficasse no culto, ela não iria prestar atenção. Então, quem é mais importante num momento como esse? Lógico, foi aquela pessoa que a gente não sabe nem o nome. Foi a tia da escolinha que fez com tanta excelência o seu trabalho. Eu preciso entender que o ambiente da igreja é um ambiente muito difícil de se trabalhar. E o pastor Gilson, na última plenária que teve lá, ele falou sobre isso, né? Por isso a necessidade de tomar cuidado com quem trabalha em qual lugar. A igreja precisa ser muito atenta com isso, porque muitas das vezes, na correria, na necessidade, a gente acaba não instruindo muito bem. E eu creio muito que momentos como esse, no fórum, no avanço, a gente consegue se treinar um pouquinho, olhar para a nossa maneira de trabalhar e pensar, eu preciso caminhar um pouquinho mais para que eu realmente seja uma pessoa acolhedora, uma pessoa hospitaleira, e que a minha igreja, através do reflexo desse meu trabalho, seja uma igreja acolhedora e companheira e pronta para receber pessoas.
não vai ser difícil você ver rapidamente, talvez no próximo culto na sua igreja, tudo que a gente vai conversar hoje aqui, colocar realmente em prática. Você perceber diante de você uma pessoa que precisa basicamente ser acolhida. Talvez ela não precise nem ouvir tanto aquela palavra naquele momento, ela precisa se sentir aceita e parte daquele lugar para poder, aí sim, começar aquela jornada com ele. Lá na nossa igreja, entrando na parte prática, para passar para o nosso querido Alberto aqui, uma das coisas que a gente mudou muito na questão do acolhimento foi que nós passamos a ter um setor, um lugar e pessoas realmente treinadas, investimos muito nisso, apenas para receber visitantes. Sempre existiu igreja? Sempre existiu igreja. Agora, essa intencionalidade, essa maneira de ver o que é uma pessoa que chega pela primeira vez, faz muita diferença. O lugar, e eu posso dizer que o grande divisor de águas lá foi o lugar que nós paramos e construímos para receber esses visitantes. Ali existe um momento em que ele pode ter com calma, conversar, lugar de silêncio. Quantas das vezes eu já trabalhei com atendimento de visitantes lá, tempo muito atrás, né? E eu tentava conversar, às vezes, com o pessoal no final do culto, não conseguia, né? Barulho, aquele barulho terrível, o pessoal tocando uma música, louvor, a pessoa contando uma coisa, eu tentando entender. Não, a gente tira ela daquele ambiente, leva um ambiente totalmente preparado para ela, onde ela pode tomar uma água, um café, onde ela pode sentar e conversar com a gente, e a gente vai demonstrar o quê? Querido, eu estou aqui para te ouvir. O que você precisa? O que você está precisando? E é um tempo valioso demais. E isso tem feito uma diferença muito grande. Esse é um aspecto prático e muitos dos outros, Pastor Alberto, vocês vão colocar, coisas assim que fazem muita diferença na intenção boa que nós já temos. Amém? Assim que Alberto e nosso querido Antônio falarem, a gente já está abrindo para perguntas, tá bom? Para a gente fazer nossos comentários. Amém, gente? Legal. Eu não sei quantos de vocês estão aqui que trabalham diretamente que eu digo é na recepção da igreja, diretamente na parte do santuário, onde recebem as pessoas, apesar que isso isso precisa mudar, já tem mudado, porque a recepção da igreja não começa na recepção, com certeza que não. Então, hoje, a igreja, principalmente a igreja dos bairros, das grandes cidades, as pessoas têm automóvel, pessoas têm de carro, moto, e então, na verdade, a recepção não começa lá. Ela começa quando ela entra com o carro dela no estacionamento. E eu queria, assim, tentar, com os meus colegas aqui também, ampliar o nosso entendimento, trazer o valor que isso tem, porque como a gente ouviu pelo nosso bispo hoje aí, a igreja existe por causa das pessoas. Então, existe uma frase que na nossa igreja eu tenho dito, falei demais ano passado, no nosso trabalho que a gente reformulou, a gente ainda nem encontrou um nome diretamente falando, mas a gente chamou de nova recepção, que é o seguinte, gente, todo culto, ou todo encontro, pode ser o primeiro culto de alguém, todo ele, pode ser de manhã, quinta, de manhã, de noite, um dia de culto de mulheres, homens, pode ser o primeiro culto de alguém. E aqui aconteceu prático para mim. Na quarta-feira nós temos um encontro, que não é um culto. Nosso culto é quinta, temos um encontro de oração na igreja. Quarta-feira a gente tem dado um gás legal lá, o pessoal está orando. E era um grupo pequeno de 5, 6 pessoas, hoje já tem quase 30, orando toda quarta-feira. E lá foi um casal, pela primeira vez, não lá na nossa igreja, pela primeira vez numa igreja evangélica, num encontro de oração de 1 horinha. Então veja que o valor que existe em cada um de nós, independente de onde você trabalha, como eu perguntei, você pode trabalhar na recepção da igreja, na diaconia ou o que for, a função que é colocada na igreja, o colaborador, mas nós precisamos ter esse espírito, porque do seu lado no culto pode sentar alguém pela primeira vez, ser do seu lado ali. Então, é importante a gente começar a abrir os olhos e isso ser multiplicado por você em outras pessoas, porque, preste atenção, querido, a atitude que a gente assume, toma ou responde, uma pergunta que a pessoa faça, alguma coisa que dirija a ela, você pode ou facilitar ou atrapalhar, entenda bem o atrapalhar, ou não vou dizer atrapalhar, mas talvez colocar uma pedrinha ali e dizer, olha, essa pessoa vai dizer, essa foi a primeira e última vez que eu venho nesse lugar.
É aquilo que nós já sabemos, já ouvimos, que é o quê, gente? A primeira impressão é o quê? É a que fica. E já parou para pensar que a primeira impressão da pessoa não é no culto? Não é no culto. Ou seja, ela pode ser no estacionamento, ela pode ser, e aí a gente abre na questão prática, ele falou aqui lá de Jacarepaguá, na nossa igreja, essa nova recepção que a gente fez, a gente tem pessoas que recepcionam no banheiro. Porque no banheiro pode ser a primeira impressão boa daquela pessoa. Porque dependendo da forma de como ela é recebida para manobrar o carro dela, ou ela vai estar com o coração mais aberto para ouvir a palavra, ou com o coração mais fechado. Tipo, se o cara que manobra o carro me tratou assim, deu nem bom dia, eu vou querer ouvir o que aquele cara vai falar lá, é tudo da mesmo saco, farinha do mesmo saco. Então, nós, igreja, precisamos abrir o nosso entendimento para isso e acreditar de verdade de como isso pode ser diferente. Jesus tinha essa preocupação enorme de as pessoas que vinham a ele receber da melhor maneira possível. E isso fazia com que aquelas pessoas que foram recebidas muito bem por Jesus, ao encontrarem outras pessoas, o procurassem. Esse é o intuito. Quando a pessoa é bem recebida por nós, ela vai querer saber quem é Jesus, o que é essa igreja, por que essa pessoa faz isso, ela é dessa igreja há tanto tempo, e aí por aí vai, ela começa a entender. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês, independente da área que você atua, lembre-se, você pode estar do lado, você pode estacionar o carro, você pode cumprimentar, a pessoa pode perguntar onde é o banheiro, meu filho está aqui, o que eu faço, onde está isso, onde está aquilo, a forma de como você responde, você pode colaborar ou você pode botar uma pedra para aquela pessoa falar, nunca mais venho aqui. Então, o desafio do povo da igreja, de cada um, é esse, é fazer com que a primeira vez de alguém seja a primeira vez de muitas outras que ela vai estar vindo. Então começa ali, naquele momento ali, quando ela é recepcionada no estacionamento, e agora, com essa questão da pandemia, foi-se necessário ter algumas medidas. Então, quando você tem medida de segurança, você transmite segurança, isso também é um diferencial para essa pessoa que está chegando ali, como o nosso amigo falou aqui, com essa pandemia, muita gente assustada, com medo, procura a igreja. Então, a gente precisa estar muito antenado com isso, valorizar demais essa relação nossa com a pessoa que chega. Como já falamos, a igreja existe por pessoas, e as pessoas têm que vir mesmo. Elas precisam chegar, e a gente precisa caminhar para uma realidade, gente, que ainda não chegou. Chegou talvez muito sutilmente, mas ela precisa ser ampliada, porque a igreja existe para curar, restaurar, aproximar, religar o homem a Deus. Então vão chegar pessoas comuns, que vivem a vida comum, mas distante de Deus. Ok, elas vão ouvir educadamente, vão ser tocadas e vão entregar a vida para Jesus. Mas existem aqueles que o exterior dele, a prática dele, é muito gritante, os homossexuais, os viciados. E aí, como é que a gente recebe um casal homossexual? Chega do seu lado dois rapazes de mão dadas dentro da igreja. Ah, não pode? Por que não pode? Então, como é que a gente recebe eles? Aí, se a gente vai caminhando nisso aí, tá bom, são dois rapazes, um ali é o ativo e o outro é o passivo. Eu não sei explicar bem isso aí, se alguém souber, depois me explica, gente. Eu não sei. O passivo e o ativo. Eu só sei que não sei quem é, um é mulher e o outro é homem, não é assim, né? Então, um é mulher e o outro é homem. E o que é mulher? Peraí. Eu não sei. Não sei. Cosmo, sabe explicar isso? É rodízio. Então, aí como é que faz? Os dois é um casal, um se acha mulher e ele ali é o esposo dela. E aí, qual é o banheiro que ele vai? Não, é uma realidade, gente. Isso é recepção, é uma realidade. Em qual banheiro que ele vai? Entende? Então, essa é uma realidade que a gente precisa encarar, a igreja precisa estar preparada para isso, antenada com isso, naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, desde o estacionamento até lá em cima do altar, o que vai ser pregado, o que vai ser dito, porque existe um texto bíblico que ele citou aqui dos doentes, a Bíblia fala de um texto profético desses últimos dias, onde tinha um banquete muito grande, e a Bíblia fala de uns convidados, aquela ali é uma alusão às bodas do Cordeiro, a festa que vai acontecer, e diz que preparou uma festa
e tudo arrumado, e os convidados não chegaram. E o rei, ou não lembro agora o personagem, mas o que era à frente daquela festa, o responsável da festa, ficou muito angustiado. Cadê? E a ordem dele foi essa: ó, vá na rua, chame os coxos, aleijados, os doentes, os miseráveis, os mendigos, chama-os e entrem todos para a festa. E ele foi lá fora e chamou e todos entraram. Isso aí é uma realidade, gente. Não estou falando que nós temos que sair, mas precisa haver espaço para essa gente aí. Só que comece de nós, né? Agora também é um outro lado importante nós frisarmos, é que essa recepção, ela não pode ser só unilateral, ela não pode só estar pensando naquele que vai chegar pela primeira vez, naquele que está muito recente, mas também de continuarmos servindo bem você, a mim, cada um de nós. Eu não posso ser muito simpático com alguém que chegou pela primeira vez e pegar, por exemplo, um corno que tem 50 anos na igreja e nem dar boa noite para ele, ele se vira, ele já é. Não, a gente não pode perder, nós temos que ter esse entendimento aberto e receber todas as pessoas, porque assim como pode ser a primeira vez de alguém chegar na igreja, também pode ser a última vez de um que está ali há um tempão, mas está chateado, está aborrecido, está frio espiritualmente e está ali dizendo: ah, eu vou porque vai ser o meu último culto, não vou voltar mais a essa igreja. E você pode estar junto desse, que não é visitante, mas que está dizendo que é o último culto dele e ele vai esbarrar em você. Então, super relevante aquilo que a gente está falando aqui. Legal? Vamos lá, Antônio. Amém. Muito bem. Pegando o gancho aqui do Alberto, a igreja ela é um local onde nós precisamos gerar gentileza, né? Gentileza, hospitalidade. Isso tudo precisa ser característica nossa, característica daquele que já foi acolhido, principalmente por Jesus. Característica principalmente daqueles que já foram acolhidos por Jesus. Né? E eu costumo falar e replico muito isso, o porquê que eu estou na igreja hoje, o porquê que eu me digo um servo, um discípulo de Jesus, porque eu tive um exemplo muito forte, muito marcante na minha vida. Eu tive uma infância na igreja, né, em outra denominação, fiquei um grande período fora da igreja e quando foi em 1991 eu me reencontrei. Mas foi tão impactante para mim, tão impactante, que aquilo me transformou de uma forma fenomenal. Eu cheguei na igreja, eu fui impactado na recepção. Eu ganhei um caloroso boa noite, com uma alegria tão grande que aquilo dali parecia que eu já fazia parte daquele conjunto já há muito tempo. E eu me senti assim muito feliz, muito alegre. E aquele rapaz que me recepcionou, que eu não sei o nome, não lembro o nome, não sei por onde anda, não sei quem é, aquele gesto dele que me impactou tanto, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: a igreja estava quase vazia, que eu cheguei bem antes de começar o culto, eu tenho um lugar especial para você, eu vou te colocar num lugar que você vai ficar bem mais à vontade. E me levou, me colocou lá na segunda fileira. Aquilo foi, né, espantoso. Porque lá no mundo as pessoas não estão acostumadas a serem bem tratadas, a serem bem acolhidas, e isso precisa ser uma característica nossa. Valorizar todo mundo que chega na igreja, né, principalmente os que chegam de primeira vez, não perdendo a característica, como o Alberto falou, de estender isso a todos que são da igreja. Porque se você trabalha dessa forma, né, automaticamente aqueles que estão com você, aqueles que estão aprendendo com você, vão replicar aquilo que você já está fazendo. E quando começou o culto, né, foi uma música né, duas coisas que marcaram, três coisas que marcaram muito. Foi a recepção, o início do culto e o final do culto. Quando começou a cantar Ele é o leão da tribo de Judá, parecia que estava tudo conectado. Né? A recepção com a equipe de louvor, com o ministro, estava tudo desenhado ali. Aquele dia foi especialmente formulado para mim. Né? Porque se eu tivesse tido uma decepção lá na recepção, provavelmente eu teria um impacto negativo no restante no percorrer do culto. Mas a hospitalidade estava tão clara para mim que todo mundo estava se sentindo feliz porque eu estava ali. Eu estava me sentindo importante.
Quando acabou a palavra, a mensagem, que o pastor fez um apelo, eu não pensei duas vezes, eu era o primeiro a chegar lá na frente, já estava em pranto, chorando, né, rendido a Jesus. Quando acabou, quando ele fez o apelo, que eu estive lá na frente, chegou um jovem perto de mim, né, que hoje esse jovem é meu concunhado. Esse jovem chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro. Posso fazer uma oração com você? Orou comigo. Após a oração, sentamos juntos e ali começamos a trocar uma ideia, bater um papo. Ele pegou meu telefone. Eu gostaria muito de fazer uma visita para a gente estender esse, né? Isso foi no sábado. Você gostaria de estar conosco aqui amanhã, no domingo? Legal. Pode ser que sim. Mas aquele, né? Você tem compromisso com outras coisas, sua vida está já programada de outra forma. Quando foi no dia seguinte, o telefone toca e ele está me contactando. Aquilo foi tremendo. Aquilo foi muito importante para mim. Ele não só me ligou, ele falou: eu estou indo aí na sua casa. Chegou lá na minha casa, eu vim só confirmar aquele convite que eu te fiz ontem. Lembra que eu te convidei para ir no culto hoje à noite? Se você quiser, eu passo aqui mais tarde para te buscar. Eu falei: não precisa, eu estarei lá. E eu estive lá. E dali foi uma continuidade, né? Esse apanhado, esse puxado foi uma continuidade. Eu peguei, fui no culto à noite. Na terça-feira tinha um grupo familiar, né, uma célula, onde eu já estava dentro da célula. Já estava sendo abraçado, já estava assim, sendo acolhido por um grupo físico ali, presencial. Então eu trago isso muito forte comigo e eu creio que isso é igreja. Gentileza e hospitalidade de forma geral. Independente da área que você atua, se é na recepção, se é no louvor, né, se é na cozinha, se é na... Você precisa ser gentil e hospitaleiro com todos aqueles que estão chegando. Se você não conhece, né, esteja disponível para dar um abraço, para dar um sorriso, para compartilhar o que Deus tem acrescentado no teu coração. Né? Seja pronto para ouvir, seja pronto para ouvir. O que é muito comum dentro das nossas igrejas é quando acaba o culto, nós queríamos dar atenção para os nossos amigos, para aqueles que nós já estamos convivendo com eles há muito tempo. E às vezes nós não percebemos que tem pessoas próximas a nós, um visitante, alguém de primeira vez, que está precisando muito mais, né, do nosso momento, da nossa atenção, né, para que eles sejam inseridos dentro desse contexto, inseridos dentro deste movimento. Eu, quando cheguei na Nova Vida, foi em 1997. Eu percebi essa falha. Né? Eu percebi como falha, pelo menos foi a minha visão como, né, principiante na Igreja Nova Vida. Eu iniciei no início de 97 na Nova Vida e eu fiquei uns 3 a 4 meses entrando e saindo sem ninguém me abordar para falar comigo. Né? E posteriormente, eu já estar na igreja, ativo, funcionando, eu recebi a liderança da recepção nas minhas mãos. Então eu comecei a aplicar aquilo que eu tinha o desejo de fazer dentro do meu coração. Né? Então eu comecei a movimentar de acordo com aquilo que eu entendia que seria muito especial para mim. Posteriormente fui morar em Maricá e congregar na igreja de Maricá, onde também montei a recepção, né, o acolhimento, a parte de abordagem, de recepção das pessoas lá. E após o culto, né, nós fazíamos. E há 4 anos em Itaipuaçu, estou resumindo tudo para a gente chegar lá no ponto. Há 4 anos que eu estou à frente lá em Itaipuaçu, e nesse período nós temos abordado, eu tenho montado uma equipe, mas na verdade eu me empenho pessoalmente. Ainda posso fazer isso porque eu tenho um grupo menor, porque a igreja ainda está, né, se formando, está naquela fase de construção. Quando chegar no nível do pastor Alberto, talvez fique mais difícil. Uma igreja grande. Mas eu estou formando uma equipe para que eles possam reproduzir, replicar aquilo que eu entendo, que eu vejo como necessidade, o que é importante, né? Porque eu tenho gente, as pessoas que estão lá na igreja, nós começamos lá em Itaipuaçu uma igreja do zero, né? E uma grande parte dos que estão na igreja desde o início
eles replicam isso porque eles falam: eu fui muito bem recebido. Eu fui extremamente recebido nessa igreja. Para vocês terem uma ideia, semana retrasada, né, um casal, não é um casal de idade, já há muito tempo de igreja, eles foram lá no culto, foram convidados, se sentiram muito felizes, muito alegres com a recepção e tudo mais, voltaram no culto seguinte. Quando foi no terceiro culto, eles: pastor, eu quero falar com você. Pois não, eu já fui lá na minha igreja e já me desliguei, eu sou daqui agora. Não é esse o objetivo, né? Mas as pessoas são cativadas, as pessoas são valorizadas, né? E nós temos alguma coisa de bom para passar para as pessoas. Nós temos algo de importante para passar para as pessoas. Nós temos a essência de Jesus dentro do nosso coração. E nós precisamos replicar, né, essa receptividade, esse acolhimento, essa hospitalidade que o Senhor já depositou em nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja acolhedora. Voltando só para a gente finalizar, foi um casal de 2 rapazinhos lá na igreja, e no final do culto, eu olhava pregando, olhando para eles, né, porque você acaba querendo voltar a atenção para eles, mas eu procurava, né, não ser excessivo. Mas no final eu fiz a mesma recepção. Tinha um grupo de visitantes, eles foram juntos e eu fiz aquela calorosa recepção, todos igualmente. Aí quando todos saíram da sala, um dos rapazinhos falou, me pegou pelo braço: olha, pastor, você vai ser muito usado por Deus para abençoar muita gente aqui em Itaipuaçu. Nós estávamos precisando de um pastor assim igual a você. E sumiram da igreja, né? Um belo dia eu encontro com um deles na rua e eu pergunto: cara, por que vocês não voltaram? Estava tão na expectativa de que vocês voltassem para continuar conosco e tal. E ele falou: pastor, pra gente é difícil, pastor. A gente está morando junto, a gente está numa vida, é difícil, né? Eles próprios sentem-se excluídos, né? Porque eles conhecem, né? A maioria deles conhecem a verdade, eles conhecem a palavra de Deus. Então eles mesmos se sentem excluídos. Mas se fosse depender do meu posicionamento, do posicionamento da nossa reação com eles, eles teriam ficado. Eles não ficaram mesmo por problemas, né, interiores, problemas que eles precisam aí vencer, né? E quem sabe no próximo encontro a gente poderá ajudá-los nessa caminhada aí, ok? Aleluia. E aí, vamos trocar experiência, gente? Vamos conversar um pouquinho? Queria o pessoal do som que vai preparar aí para levar o microfone para a galera, enquanto eu vou só reforçar 2 situações. Uma, os dois, tanto o Alberto quanto o Antônio, tocaram aqui nesse assunto. A minha igreja anterior, antes de eu vir para Era de uma Outra Nova Vida, na verdade eu nunca saí de uma igreja. Eu fiquei converti em 83, depois saí para uma igreja que foi filha, né, da anterior, e lá fiquei mais 14 anos, até vir para a igreja do Bispo André. Nessa igreja anterior, aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa, um transexual começou a frequentar nossa igreja. É interessante que eu não sei se, até hoje eu brinco, eu falo com a minha esposa, eu não sei se o pessoal, quando viu ela voltar pela segunda vez, gostou, ficou triste, não sei, porque a gente gerou uma tensão no meio do pessoal, fazia a recepção, e chegou ao ponto deles me perguntar, eu falei: gente, vocês estão fazendo um monstro. Calma, calma, pelo amor de Deus. Vocês estão se colocando debaixo de uma pressão que nem a pessoa está dando. Ela está entrando aqui, ouvindo a palavra. Ela não está falando nada com ninguém. Mas, pastor, não sei se eu chamo ele de ela ou ela. Eu falei: não chama, o que você está vendo? Eu falei: parece uma mulher. Fale ela. Se você for tratar com ela, chame de ela. Qual o problema? Mas seja, pelo amor de Deus, seja o mais natural possível. Você vai acabar constrangendo a pessoa. Não fique olhando. Isso, por que eu estou tocando esse assunto? Porque o que gerou foi dentro dos voluntários da recepção. Ou seja, eu fiz uma colocação aqui em cima do que o Alberto falou: o voluntário, principalmente da recepção, mas o voluntário de modo geral na igreja, ele não pode fazer com que os problemas cresçam. Não é? O problema é ter que passar no voluntário e, opa, caiu. Não, que isso? Eu não posso ser o que vou promover problema dentro da igreja, nem agitação e nem aumentar uma confusão. O Alberto tocou num assunto muito interessante. Você sabe que isso aí é um ponto
de tensão na igreja chamado estacionamento, né? Não tem jeito. Ainda mais se for aquele estacionamento, o cara precisa de jogo de cintura. Qualquer palavra atravessada, e nós sabemos, e aí nós conversamos com voluntários. Eu sei que existem pessoas que até mereciam uma boa de uma resposta, mas você não precisa fazer isso, porque você está olhando daquilo de um outro ângulo muito acima. Você já sabe, a palavra já alerta, a nossa luta não é contra sangue nem carne. Você pode usar até esse versículo, porque o inferno está ali pronto para criar uma confusão, porque aquela pessoa está doida para ir embora. Ela às vezes não queria estar ali. Está indo porque a esposa obrigou. Enfim, ela só está esperando um motivo para não estar mais ali. E ao contrário, o que acontece é que a palavra de Deus também diz que a palavra branda, a placa furou. Né? Quando você tem uma boa resposta, ainda que sendo maltratado, você tem uma boa resposta, você está quebrando completamente toda a intenção maligna. E a segunda colocação que eu queria fazer, é importante que também o Alberto fez essa colocação, é reforçar que a cultura da hospitalidade é que deve ser difundida na igreja, não apenas nas pessoas que estão à frente. Mas isso eu sei que leva tempo. Isso é o tempo todo. O pastor Antônio falou a respeito da igreja, que ele se torna um pouco mais fácil por conta do tamanho da igreja. Eu já estou no inverso. Né? A igreja Carapaguá é uma igreja grande, muito movimentada, muitas pessoas. Eu tenho vergonha, às vezes, realmente, de eu não conhecer. Eu fico com vergonha de perguntar alguma coisa a um membro que eu falei, eu não conheço essa pessoa aqui. Ou eu vi e não estou lembrando. E você nem fala assim, aí eu começo a até, eu tenho até umas táticas, né? Eu não tenho visto você aqui. Se não for visitante mesmo. Aí foi. Mas é melhor você, porque eu não consigo. E lá existe algo importante. Se lá nós não tivermos uma cultura massificada, treinada, falada, exaustivamente, tocar nesse assunto sempre com o membro, acaba muito facilmente o que aconteceu com ele, de passar 4 meses na igreja e não ser nem notado. O que acontece? Você tem demandas, você trabalha, você tem um círculo de amizades, por isso o que é importante numa cultura. Se eu estou num pátio de uma igreja, conversando com o Alberto e com ele, mas eu percebo que ele é um visitante, posso muito facilmente chamar ele para conversa. Perguntar, primeira vez aqui, ou então, eu vi que você é a primeira vez aqui, e já trazer para perto. Onde existe a cultura da hospitalidade, existe o quê? A inclusão, a integração. Você não quer deixar a pessoa de fora. E isso tem que partir de uma cultura muito bem disseminada na igreja. Não pode ficar em ações pontuais. Todas as ações pontuais são importantes, mas cada membro precisa ter no seu coração isso, que é algo importante demais. Né? Então, os influenciadores, as pessoas que estão à frente, os voluntários, precisam ter isso muito certo, bem no DNA mesmo, porque não podemos deixar que situações como essa possam acontecer na igreja. Então, oportunidades. Uma oportunidade de uma pessoa mudar completamente de vida através de uma postura nossa, de um boa noite, de uma maneira bem feita, assertiva, muda toda a situação. Amém? Pergunta, gente. Eu vi que você estava levantando já a mão ali, né? Deixa eu levar o microfone aí, o pessoal vai dar um chegadinho aí. É bom que todo mundo ouve com mais facilidade, tá? Pastor, eu trabalho no estacionamento, entendeu? É, é, como o senhor falou aí na primeira pergunta, surgiu uma situação de um trans, é ele ou ela? Como é que a gente vai tratar? É, Você identificou isso? não, se vier a surgir uma situação como essa, como o senhor botou aí, como é que a gente... De uma pessoa transexual, no caso. Ah, a instrução que eu dei lá foi exatamente essa. O que você está olhando ali? Eu trabalho no estacionamento ali, entendeu? Ah, sim. A pessoa, o que você está olhando ali, a pessoa está demonstrando claramente que ela quer ser tratada e reconhecida como uma mulher. Vai fazer alguma diferença você não dizer para a senhora? Não, por exemplo, bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, e aí? Se você puder ser o mais genérico possível, melhor ainda. Sem problema. O ideal é ser genérico, realmente.
É isso que eu estou falando, é não você colocar a pessoa, primeira coisa, né? Vamos tratar aí como o bispo colocou. A gente tem no primeiro patamar o quê? Manter um bom relacionamento com todos. Ou seja, mais genérico possível e valorizar o quê? Que essa pessoa não se sinta constrangida e nem excluída ou, de uma forma qualquer, agredida pela sua palavra. Não é função nossa, pelo contrário, é chamar, agregar, apaziguar. Assim como você fez a colocação dessa questão de gênero, uma pessoa extremamente grosseira com você. A intenção é que responder na mesma moeda, né? Opa, mas você precisa o quê? Eu já estou treinado e sei que lá em cima, acima de tudo, está relacionamento. Aquilo que está na minha frente, essa grosseria pode não ser, pode ser um momento da pessoa. E eu vou apenas jogar gasolina nesse fogo se eu responder. Então, acredito sim que existem situações e funções na igreja. As pessoas que estão ali colaborando precisam só estar prontas, ser especialistas, nunca vão falhar, não, mas precisam estar preparadas realmente para enfrentar, instruir, não discutam, não entrem, não abram um canal de discussão, de atrito nenhum. Né? Lá na igreja acontecem algumas situações, eu falei o seguinte, você pontua até aqui. Passou dali, viu que a pessoa não quer fazer, a não ser que seja... Gente, estou falando de uma situação de escolha, por exemplo. Eu não quero sentar aqui, quero sentar aqui. Mas eu queria que ela sentasse aqui. Eu não vou obrigar ela a sentar ali. Ela pode sentar aqui? Tá bom, então senta aqui, querido. Criança fazendo barulho. É difícil na igreja? É incomum não, né? Muito comum. Esse tratamento com a pessoa, com a mãe, no caso, porque eu não sei, às vezes eu sei, às vezes eu não sei exatamente, se eu tiver na dúvida, quem é essa pessoa. Às vezes ela realmente está com um problema muito sério com a criança e está tentando ali, se esforçando para ouvir a palavra. Então eu faço o possível para contornar da melhor forma possível e nunca entro num atrito direto com ninguém. A instrução básica é: eu vou preservar até quando for possível. E lógico, aí existem medidas a ser tomadas em cada grau, né? Contingência, se a coisa está tomando um vulto, eu tenho que agir de outra forma. Mas a instrução deve ser essa. A pessoa que atende, a pessoa que recebe deve estar pronta para entender até onde ela deve ir. E se for o caso, passar para outra pessoa. Outro dia aconteceu lá numa igreja. E a pessoa que estava recebendo foi muito afrontada e ela estava perdendo a paciência. Nós tiramos ela desse atendimento e colocamos uma outra pessoa que estava com outra motivação totalmente diferente e a coisa caiu rapidamente, né? Voltou ao normal. Então, a instrução é basicamente essa. Seja o mais genérico possível, né? Evite atrito, mas sempre colocando o relacionamento lá em cima. Ok, pastor, obrigado, hein? Pergunta para o Alberto, hein? Dividi essas perguntas contigo. Deixa eu... Não vou cantar, não, vou falar. O que eu acho interessante também, eu já trabalhei na recepção há muito, assim, tem um tempo, né? Eu e ele, só que ele é diácono. Aí não estou mais porque eu estou muito comprometida no louvor. Mas, assim, esse jeito de receber as pessoas é meu, é de mim mesmo. E o interessante também não é só as pessoas que estão na recepção, elas só receber as pessoas ali naquele momento certo, elas acompanharem também aquelas pessoas que estão visitando, acompanhando, ligando. E aí, você sumiu, o que que houve? Sabe? Porque a gente tem que ver isso também, que às vezes as pessoas falam assim, poxa, foi lá na igreja lá, me recepcionaram super bem, mas depois nem me perguntaram como é que eu estou. O certo é anotar o telefone da pessoa para saber como é que ela está, porque ela não apareceu mais. Porque isso também é muito importante na igreja, né? E assim, eu estou sentadinha lá, mas eu continuo aquele jeitinho meu de recepcionar as pessoas, que é uma coisa, um dom maravilhoso que Deus me deu. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu sofro com os que sofrem. Eu sou assim. Esse é um chamado que o Senhor me deu, para mim e para o meu esposo, né? Não é à toa que eu estou aqui, né? E cada vez mais a gente já está aprendendo, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. E tomei o microfone, não adiantou nada, né? Essa postura que você colocou para a gente é fruto da cultura, né? Ainda que você não esteja na recepção ou deixe de trabalhar por um tempo, você tem aquela cultura. E como isso é poderoso, gente. Eu vou dar um exemplo assim, uma coisa que aconteceu, a minha esposa nem percebeu, eu percebi porque eu estava dando um apoio na retaguarda do culto e vi. Ela ministrou o louvor lá em Jacarepaguá e assim que ela ficou, o pastor
fez o convite não, a chamada dos visitantes para levantar a mão, para saber que você está visitando, a gente bate palma. Nisso ela estava descendo, ela ministrou louvor, estava descendo e percebeu uma das pessoas. Ela, quando fez o trajeto, ela passou perto da pessoa e tinha levantado a mão como visitante. Ela colocou a mão no ombro, né, e cumprimentou ela. Quando chegou em casa, eu falei com a minha esposa, falei, tu não tem noção do que você fez com essa pessoa. A pessoa está ali, visitando a igreja, vendo você cantando lá, ou seja, você, querendo ou não, está mostrando para ela uma referência, representando a igreja de momento, e você desce e fala com ela. Né? Eu falei, você não tem noção do que você fez hoje, assim, para aquela pessoa deve ter sido uma coisa muito legal. Então, o envolvimento das lideranças, dos pastores no atendimento, como ele falou, é importante demais. Essa proximidade, uma coisa que eu louvo a Deus na nossa igreja, e eu quero que essa cultura cada vez mais seja difundida em todas as igrejas da família da fé. Essa acessibilidade aos pastores. Né? Nós somos pessoas como qualquer outra, gente, pelo amor de Deus. Né? Você não pode existir dentro da igreja. Separação, essa coisa oficial de, não, eu sou pastor, eu sou liderança e você é membro. Pelo amor de Deus, isso não cabe mais na igreja, gente. Isso não cabe mais na igreja. E como a gente ouve e recebe pessoas aqui falando, pastor, é exatamente assim. A gente não tem acesso, a gente não consegue nem ver, não fala. Não consegue falar com o pastor da igreja. Então isso não pode existir na igreja, isso não pode existir. E isso é uma cultura que tem que ser difundida, falada, bater nessa tecla, porque nós temos que estar juntos, nós somos juntos. Né? A pessoa não pode entrar na igreja se sentir cerceada ou achar que aquilo ali não é para ela. Em nome de Jesus, a gente precisa tirar isso da nossa cartilha aí. Né? Sim, boa tarde. Eu não anotei o nome do pastor, não anotei o nome do pastor, acabei... Eu vou esquecer daqui a pouco, nome diferente, né? Mas isso é mais fácil. Meu ponta direita, pastor Alberto, bênção pura. Assim, complementando o que minha esposa tinha dito, graças a Deus a nossa igreja mudou a visão. O pessoal tem feito um trabalho muito, muito bacana ali. Inclusive, teve uma semana que eu estava entrando, uma pessoa passou, tem o cartaz, né? Que eles ficam ali fora. Antes as pessoas passavam. Agora, às vezes, aquele cartaz, ele atrai um pouco, a pessoa para, você vê que ela diminui o passo, ela lê alguma coisa, está convidando, entendeu? E outra coisa também que foi muito legal, o fato de hoje os diáconos a gente se veste com aquela blusinha Apolo. O fato de você estar de terno, quantas foram as vezes que parece que o terno te distancia da pessoa, do visitante, ou de uma pessoa muito simples que entrou na igreja. Gostei muito. Eu fui o que resisti muito ainda de usar terno. O pessoal, Cosme, você está quebrando a firma, o pessoal está vindo ele, eu vou. Aí isso te aproxima mais com o visitante, te deixa muito mais próximo com ele. E outra coisa, o pessoal tem feito aqui, eu achei muito legal, dá um bloquinho com a caneta, né? Anota teu telefone, anota coisa, entendeu? Eu acho isso, foram coisas que foram sendo feitas, e é o que minha esposa está falando, a continuidade. Porque a gente teve relato de pessoas que falaram, poxa, o pessoal não me ligou, o pessoal não entrou. Isso está sendo mudado. Você falou também um outro ponto que eu gostei, pastor, é do sarrafo. Por muitos anos eu contar experiências, né, que é muito interessante para a gente aprender. Ele faz uma coisa e o outro faz outra e a gente acaba aprendendo um pouquinho. Eu media muito alto esse sarrafo das pessoas assim que se convertiam. Eu acompanhava pouco, isso foi um testemunho meu. Eu acompanhava pouco pelo fato de eu achar que o meu nível foi muito rápido, meu discipulado foi muito bom, eu achava que ela também tinha que alcançar o mesmo nível muito rápido. E às vezes eu botava o sarrafo muito alto para essa pessoa, mas Deus foi me moldando, dizendo, pode, não é assim. E aí eu fui, assim, a gente vai lendo mais a palavra, você vai entendendo que acima de qualquer coisa, você tem que olhar com a pessoa, independente que seja ele ou ela, ou ilo, homossexual, ele, o menino, mas é o amor de Deus. Então eu comecei a moldar o meu coração dessa forma, graças a Deus foi muito cedo, tem um pouquinho de tempo que estamos no Evangelho, e Deus começou a moldar o meu coração para olhar dessa forma. Ele está ali hoje, conversando com um rapaz na recepção, ele estava muito, muito fedorento, e ele estava falando muito alto, eu trouxe ele para o lado de fora, falei, vem cá, foi você que veio procurar a gente, o que está acontecendo? E a gente começou a conversar, e eu percebi que o meu terno estava me distanciando dele. Aí eu parei a conversa e falei, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Se Deus olhar do céu para a terra, sabe quem ele vai amar mais aqui entre eu e você? Ele não soube responder.
Eu falei, de repente ele tá amando mais você do que a mim. Fica tranquilo, que esse meu terno não quer dizer nada, tá bom? Aí ele foi se acalmando, e depois a gente conversou, ele precisou de uma roupa, a gente conseguiu uma calça para ele, depois fomos ali, compramos um almoço para ele, isso para poder aproximá-lo. Não vi mais o rapaz aqui, ele disse que queria ir para Campo Grande. Enfim, essa experiência na recepção é muito interessante. E essa característica, eu glorifico a Deus que a minha esposa também tem isso, eu também tenho, de atrair as pessoas. E o trabalho que hoje tem sido feito, ali a boa parte do pessoal da equipe, olha, eu entro, eu fico assim, por glória a Deus, pô, que bacana. Isso tem sido muito bom. O pastor, eu acho que tem mais experiência nisso que pelo que o pastor falou. Isso é muito legal, porque a primeira impressão é a que fica. Isso é muito bom. Eu estou muito Amém. feliz com o pessoal da nossa equipe. Isso aí. Muito bom sua colocação. Quem ia falar aí? É a Rosana? Vai cantar, Rosana? Eu tenho um Vamos lá? eu tenho um pequeno testemunho, mais ou menos parecido com o do pastor. Eu tenho uns 50 anos, eu era batista, e de repente eu e minha família resolvemos, por motivos alheios, mudar de denominação. E começamos primeiro a visitar outras igrejas batistas, vou resumir. E essa aqui é perto da nossa casa, então a gente resolveu vir aqui. O meu exemplo, tá? Com hospitalidade. Resolvemos visitar aqui, visitamos a primeira vez, a gente ainda estava em dúvida, orando, pedindo a Deus discernimento. Ficaríamos numa outra igreja batista ou mudaríamos de denominação? Então, viemos uma segunda, uma terceira vez, e eu vi que aqui a igreja pecava na hospitalidade, em receber, já que eu fazia isso na Batista há 200 anos. A gente focava muito no visitante. O visitante, a gente saía lá de cima, apertava a mão, a igreja toda levantava, tinha um momento só para isso. Então eu percebi que eu não fui bem recebida, não tinha isso, né? Eu não tinha aquele momento. Não, aí meu marido, não, aqui é diferente, cada igreja tem seu, a denominação é diferente, né? Não tinha. Aí tinha alguns irmãos, por exemplo, a primeira irmã que veio, ela estava sentada no banco da frente e eu ali. Isso, gente, eu com 50 anos de igreja. Não era para ficar com mimimi e tudo, mas você quer ter, você está chegando ali, você está, né? É tudo novo para você. Aí aquela diaconisa, que é a sua esposa, cadê ele? A Miriam, ela estava sentada na frente, ela olhou, poderia não olhar para trás, levantou da onde ela estava e veio com um sorriso, não tínhamos máscara ainda, 2019, ela veio com um sorriso tão acolhedor e depois, na cantina, ela continuou conversando comigo, não foi só naquela hora. De onde vocês são, o que vocês fazem? Aí a minha opinião já começou para vocês verem como é que a pessoa se sente quando ela vem, mesmo sendo de uma outra igreja ou não. Aí a gente já foi para casa assim, já orando, pedindo a Deus. Nossa, eu fui tão bem recepcionada, às vezes por uma pessoa só. Claro, tinha os diáconos, eles também nos recebiam, bom dia, boa noite, mas não tinha aquilo, oi, quem está fazendo parte de alguma igreja? Levanta, a gente estava acostumado mais ou menos a isso, né, na igreja. E aí a gente voltou uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e um dia o Ministério de Louvor estava cantando, e a Elisângela, lá de cima, ela fez assim para mim, já se falava mais ou menos. Aí eu olhei para trás, será que ela está falando comigo? Aí eu olhei assim, ela nem me conhece. Quer dizer, são coisas mínimas, mas que fazem uma diferença. E o que aconteceu? Só resumindo, hoje eu faço parte da recepção da igreja. Isso aí, glória a Deus. Com um grupo aqui maravilhoso, a gente está aprendendo, a igreja mudou, tá? A igreja está focando na recepção desses visitantes, que é aquilo que vocês falaram, entram todo tipo de pessoa, né? E cabe a gente estar ali na frente com um sorriso e não ficar só ali, mas acompanhar aquela pessoa. E eu estou amando a nova vida. Amém. Isso aí. Não sai mais. Só ressaltando o que a Célia falou, é que realmente a gente está focando nisso na recepção, não só nos visitantes, né? Como você falou, pastor. Tem muitas pessoas. A igreja, para mim, é um hospital.
que tem pessoas novas doentes e pessoas antigas que são doentes também, que estão há anos na igreja que estão totalmente doentes. Então, a gente precisa não ter só esse olhar para os visitantes, mas para aqueles que estão na igreja. A gente percebe na recepção pessoas que estavam afastadas da igreja, que estão retornando e que estão tendo um outro olhar para a igreja. Não só, eu sempre falo, gente, a recepção não é somente a gente estar de pé ali para receber pessoas, é espírito de oração. Na quinta-feira, eu estava na porta da igreja com a placa na mão. Passou um garoto do outro lado e ele passou correndo, andando muito rápido, sem camisa, sem máscara. Ele parou na frente da igreja e olhou a placa. Quando ele olhou a placa, eu fiquei meio apreensiva. Eu falei, meu Deus, será que ele vai querer? Mas fiquei em espírito de oração. Ele botou a camisa, botou a máscara e entrou na igreja. Um garoto de 16 anos que estava afastado da igreja. E ficou impressionado com o trabalho. Então, eu sempre falo para as meninas, gente, não é só a recepção que tem que recepcionar. É a igreja toda, que você falou, é cultural, uma questão de cultura. Eu creio que tem muitas pessoas ali na igreja que têm muito amor pela obra. Só que não tinha essa luz ainda. Mas tem muita gente boa que está ali pronta para fazer a obra. E o que a Elisângela ressaltou sobre você consolidar a pessoa, a gente faz isso. A gente manda um vídeo para os visitantes, um vídeo que o pastor pediu para ele fazer esse vídeo, de boas-vindas, e nisso a gente espera esse retorno das pessoas. Só que aí depois já entra o discipulado, que é o acompanhamento, que a gente está orando por uma nova liderança para essa parte do discipulado, que já é uma outra etapa, né? A gente vai passando de um para outro e com isso a igreja vai crescendo. É como vocês falaram, nós somos uma igreja, não tem que haver divisões. Todos nós somos capazes. Isso aí. Todos nós somos escolhidos e eu creio que Deus vai usar cada um de nós, né? Amém, gente. Amém. Eu não tenho pergunta, não. Eu queria saber, aliás, é uma pergunta, né? Se vocês, como líderes, se vocês pensam em treinar, porque eu acho que a recepção é um ministério, né? Então, às vezes, as pessoas estão na igreja, têm o desejo de trabalhar na recepção, mas aquele não é o dom dela, né? Não tem a simpatia, não tem a receptividade, não tem a maturidade para lidar com esses diversos problemas que foram colocados aqui. E eu acho que a igreja deveria ter um trabalho antes com essas pessoas, antes de colocá-las na recepção. Porque às vezes simplesmente a pessoa chega para o pastor e fala assim, eu gostaria de trabalhar na recepção. Então procura o líder da recepção, né? E às vezes o líder é o pastor que mandou, vamos colocar lá para trabalhar e tal, e às vezes a pessoa não tem aquele maturidade, não tem o tempo, né, de igreja para conhecer o que é a igreja, né? Que graças a Deus agora a nossa igreja está trabalhando isso, né? De mostrar para a pessoa o que é a igreja, o que é estar dentro da igreja, né? E saber ter a maturidade para lidar com esses diversos problemas que a gente colocou aqui, né? Como vai trabalhar com trânsito, como vai trabalhar com a pessoa que chega nervosa, né? E às vezes, eu vou falar para você, que às vezes você olha assim, você chega e você não é acolhida justamente por causa disso, porque a pessoa é tímida, a pessoa não quer chegar, sabe que você é nova, mas não tem a coragem de chegar até você. Eu lembro de você falou assim, eu vim aqui várias vezes, você chegou aqui na igreja um sábado, no culto, do nosso culto de juventude, o nosso encontrão, ela chegou nesse culto. Aí sentou ela e o esposo, eu falei, gente, eu não lembro dessa jovem da minha época, né? Aí cheguei para ela e te perguntei. E a partir daí a gente começou a te observar, né? A te observar. Aí, como eu trabalho com casais, eu falei, a gente tem um casal novo na igreja. E a gente começou discretamente, porque a nossa igreja, né? Eu estou na Nova Vida há 35 anos. Vamos menos. Então a gente busca isso. A gente foi ensinado a ser discretos também, sabe? Porque às vezes você chegando, você assusta a pessoa, né? Você às vezes assusta a pessoa quando você chega já muito dado. Nem todo mundo gosta dessa recepção, né? Então a gente observa e vai, cada hora vai um.
né? Cada hora chega um para falar com você. Não sei se você percebeu isso, mas o nosso ministério trabalha assim, a nossa igreja trabalha assim. Porque se eu for toda hora em você, às vezes eu fico cansativa. Não estou falando que é Cristo, eu estou falando para você esse acompanhamento que não havia. Nova Vida não trabalhava assim. Não tinha, isso é novo, Não né? não tinha esse acompanhamento. Eu estou falando, hoje a gente já tem isso, né? Hoje a gente já trabalha de uma outra forma na recepção, com cartazes e tal. E hoje a gente tem esse outro trabalho que é para trabalhar depois que a gente recebe aquela pessoa na igreja. Então, a gente é muito de observar também, entendeu? Então, eu gostaria de deixar o meu manifesto, Mas legal, né? Eliane, tem até uma De coisa a esse trabalhar respeito. isso, né? De Vamos trabalhar lá. isso. Existe sim, na verdade, lá na igreja, não sei se lá em Jacarepaguá também acredito que sim, que é o seguinte, quando nós, como eu falei, nova recepção, isso foi em agosto do ano passado, antes de nós colocarmos em prática placa, receber, ter alguém no banheiro, dar uma atenção no estacionamento, nós treinamos um grupo por 3 meses, antes de atuarem. E depois disso, a gente fez um reencontro, a gente chamou de alinhamento, e aí entrou na prática, e depois de um mês fazendo na prática, a gente voltou para se reunir e perguntar, e aí, como é que foi? O que foi positivo? O que foi negativo? Então a gente fez isso 3 meses antes de atuar, depois uma vez a cada mês, quando foi outubro, novembro, dezembro. E esse, por exemplo, hoje o Avance faz parte desse treinamento, dessa turma que trabalha nessa área aí. Então, é super importante. Isso é fundamental. Não só para quem está chegando, mas para você que está trabalhando para reciclar, aprender, trazer uma experiência, refazer. Tanto que esses livrinhos aqui, ó, são excelentes para isso. Você pode pegar. Principalmente ele fala da intencionalidade. Você ser intencional com relação a treinar pessoas. E uma palavrinha que na igreja, não sei por que a igreja joga algumas coisas para debaixo do tapete por anos e anos. Uma coisa que a irmã falou, você tocou nesse assunto, perfil. Às vezes a pessoa não tem perfil para fazer aquele tipo de serviço. E isso não é pecado, não é demérito, nem erro. Erro da igreja é deixar que aquela pessoa fique num lugar. Às vezes não é para ela fazer, ou não tem aquela habilidade tão específica para fazer, não tem o perfil. Ele fala muito sobre intencionalidade. Não é porque é voluntário que você faz o que quer, como quer. Então, se há alguma coisa prática que eu posso falar para vocês aqui, desse novo tempo, dessa cultura implantada, isso não pode parar no grupo que está aqui. A igreja não pode trabalhar assim. Ciclos, né? Vem uma pessoa que é muito boa, faz, quando ela sai tudo junto com ela. Não. Igreja precisa, sim, ter, sim, os seus processos bem claros. Então, eu recomendo isso para todo o ministério de igreja. Todo. Na igreja, a gente está é a matriz, tem alguns anos de caminho, mas a gente está correndo muito atrás de uma coisa chamada, pode assustar você, mas não tem nada a ver, ele toca muito nesse assunto, pastor Neto, normativo, que é o manual do ministério. Então eu preciso saber, vocês devem aproveitar esse novo tempo, buscar treinamento com pessoas que têm referência no assunto, que podem agregar, e hoje é fácil, é bom, é tranquilo para você conseguir pessoas. Eu vim aqui e estou dando 3 para vocês, vocês são referência no assunto. Pode ser até que você traga ele na igreja, consiga até fazer. Pode ser que não seja necessário que uma pessoa possa adquirir treinamento com ele e repassar esse treinamento. E daí em diante registrar isso, formalizar, ter a intencionalidade, ser muito claro, muito objetivo com relação a um grupo fundamental, gente. É fundamental. Partindo do grupo de recepção, que vai sair a confirmação da cultura. Porque não adianta o Alberto subir no púlpito lá todo domingo e falar: o visitante é a nossa prioridade. O visitante tem que ser bem acolhido. Você está integrado como membro da igreja, é prioridade da igreja. Nós queremos ser uma igreja inclusiva. Se quando você desce, você não bate com o que o pastor está falando. Por isso a implantação da cultura é fundamental. E não adianta eu dizer que você é muito bem-vindo, se eu não sou bem-vindo aqui. Parece que eu não vou. Não posso ficar 4 meses sem ser tocado, sem ser falado com alguém. Então, muito mais a cultura vai colaborar com aquilo que é falado de culto
que a irmã falou, é verdade. É a intenção de muita gente da igreja, mas às vezes a pessoa não tem um caminho, não tem um processo. Então, há uma necessidade, não, é prioritário que haja treinamento, que haja muita intenção nisso aí, que haja renovação, que se estabeleça um processo, se reveja aquilo. Olha, a gente está fazendo isso até agora, está indo bem, mas está faltando isso, isso, aquilo. Vamos mudar isso aqui, vamos rever esse processo, vamos fazer de novo, até chegar a um lugar que você possa estar recebendo pessoas e gerando pessoas. Porque existem pessoas na igreja melhores, sempre vai existir pessoas na igreja melhores do que aquelas pessoas que vão fazer melhor aquilo que pessoas estão fazendo, mas estão sem fazer, porque elas não têm um caminho para seguir. Lá na igreja, uma das coisas práticas muito legais é que nós estabelecemos esse trilho, né, do visitante, o processo que ele passa naturalmente é se tornar um líder da igreja lá na frente. Há um trilho que todo mundo quer percorrer, né? A irmã falou aí com um público, que a gente fala muito em visitante, mas quem é o perfil desse visitante? Hoje, eu vou trazer uma pesquisa muito antiga que, quando eu ouvi, eu fiquei assim, impactado. Uma igreja de 10 anos, essa pesquisa é muito antiga, tá, gente? Pode estar desatualizada mesmo. Uma igreja de 10 anos, que tem 2.000 membros, já passaram por ela, já membraram lá mais de 20 mil pessoas. Uma igreja que tem 10 anos e tem 2.000 membros, a probabilidade estatística, isso foi pesquisa americana, realmente é coisa embasada, já foram membros dessa igreja, 20 mil pessoas. Ou seja, 2.000 estão lá. 10% ficou. E é uma igreja grande, 2.000 pessoas, né? Então, esse público de pessoas que foram muito mal recebidas, desviadas, esse público é importante e elas também precisam de acolhimento. Porque, na maioria das vezes, são pessoas machucadas, já têm uma pré-concepção de que é a igreja, às vezes já vão meio gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Eu vou olhar, ver como é que é essa igreja. Vai realmente naquela de vou dar uma olhada como é que é. E muitas das vezes ela mesma está criando uma barreira terrível e a gente não consegue romper essa barreira que ela mesma tem. Então, importante demais isso. Só para gente. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho. Eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui é a irmã falou que posterior à visita vocês mandam um vídeo, né? Nós entregamos na pessoa Itaipuaçu. Eu implantei lá em Maricá também. É você. Ah, legal. Você não está aqui por acaso. É uma mensagem muito forte, direta, né? Tem tudo a ver. Né? Fica aí, ó, vocês já estão fazendo, graças a Deus. Mas fica aí uma dica bem legal. Tá bom? E também, posteriormente à visita dos membros, eu dou acompanhamento de 6 semanas seguidas com estudo. Né? De estudo, faço contato durante 6 semanas. Durante 6 semanas, aquele que tem que ficar já ficou, e aquele que não vai ficar não fica mesmo, e a gente encerra por ali. Tá bom? É um belo modelo mesmo. Bem rapidinho, irmão, que a gente estourou 5 minutinhos já. Pode levar o microfone lá para ele? Rapidinho. É muito comum isso que o irmão falou. Uma igreja você percebe às vezes como o visitante chega, dependendo da realidade dele. Às vezes a pessoa está perdidinha, né? Cara, procurando alguém para dar uma orientação. Esse algo mais é tão maravilhoso. Quando você vai um pouco além, você serve aquela pessoa de coração. E por isso o perfil é tão importante. Você precisa ter prazer de fazer aquilo. Amém. Muito bom. Gente, nosso tempo acabou. Vamos voltar lá para nosso restante. Tem mais uma plenária. Estouramos 5 minutos só, hein? Foi bom demais. Temos mais uma plenária pela frente. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelas colocações. Foram muito